Você consegue se lembrar da última vez que se sentiu no topo do mundo? Não um topo qualquer, mas aquele topo onde você olha para baixo, vê a vida que construiu, e pensa: eu sou invencível, eu sou o cara. Pois é, Ethan Reed estava nesse exato pico. Era uma noite daquelas em Manhattan, com o visual da cidade mais brilhante que diamante de joalheria, lá do alto daquele bar chique no Ritz-Carlton. Um lugar onde a bebida custa o aluguel e a gente só vai para se sentir intocável. Ethan tinha acabado de fechar o negócio da vida. A promoção para diretor de operações já estava no papo, praticamente carimbada. E, claro, ao lado dele estava Brooke Sullivan. Não a esposa. A Brooke. Ela ria alto, sem se importar com nada, enrolada naquele vestido de cetim que parecia uma segunda pele. O celular dele? De bruços, vibrando sem parar com as mensagens da esposa que ele tinha parado de dar valor há muito tempo. O cheiro do Dior importado misturando-se ao ar frio da noite. Ele alisou o terno sob medida, sentindo o poder de cada fibra de tecido. A mão de Brooke na coxa dele só alimentava a fantasia. Ele merecia mais, ele era grande demais para a vida comum que o esperava em casa. O que ele não sabia, enquanto se sentia o dono do universo, é que tudo que ele considerava garantido estava escorregando silenciosamente de suas mãos, bem ali, sob as luzes de Nova York. Ele não sabia que Olivia Parker já tinha deixado a vida dele. Agora, presta atenção. 3 da manhã. Depois de um jantar caríssimo e promessas sussurradas que Brooke engoliu como verdades, Ethan finalmente caiu no banco de trás da Mercedes preta. A cidade passava borrada na janela, Central Park, Columbo Circle, aquele trecho escuro do rio. Ele ensaiava o velho discurso que dava a cada volta. Emergência de cliente, reunião que esticou, você sabe como é, vida de executivo. Ela sempre perdoava. Ela sempre ficava. Mas naquela noite, a casa em Nova Jersey parecia errada no momento em que ele botou o pé para dentro. Silêncio demais. Imóvel demais. Limpa demais. Ele jogou as chaves na mesa de entrada, chamou o nome dela. Nada. Um arrepio subiu pela nuca. A estante de livros parecia mais vazia, o cobertor que ela sempre deixava no sofá havia sumido. O peito dele apertou, mas ele tentou ignorar. Deve ter organizado de novo, pensou. Olivia adora arrumar as coisas quando está estressada. Ele virou para a cozinha e parou, travado. Naquela ilha de mármore, sob a luz suave do pendente, havia uma pequena pilha de papéis. E do lado, uma única aliança de prata. Era o anel dele. O Tiffany que ele tinha tirado mais cedo, agora repousando ao lado dos papéis de divórcio. Ela já tinha assinado. E, como um ponto final silencioso e definitivo, em cima de tudo, um pendrive preto. A garganta de Ethan secou. As mãos tremeram quando ele pegou a pilha, folheando as páginas, datas, screenshots, fotos. A prova. Cada mentira que ele achou ter escondido, cada segredo que ele jurou que ela nunca descobriria. E então, ele viu a caligrafia dela em um bilhetinho. Curto e grosso. Eu não vou gritar. Eu não vou implorar. Eu cansei. Um frio cortou sua espinha. Foi ali que Ethan entendeu. Olivia não tinha ido embora por raiva. Ela tinha ido embora porque finalmente se deu conta de que merecia muito mais do que o cara que a tratou como paisagem. E ele estava prestes a descobrir o tamanho do buraco que ela deixava. A mulher que construía sonhos. Quem era Olivia Parker? Antes que a traição a esvaziasse, antes das noites de insônia e das lágrimas silenciosas, Olivia Parker era aquela pessoa que a gente chama de firmeza. Não era extravagante, nem barulhenta, era só, sólida. Filha de um mecânico e de uma bibliotecária lá do interior, ela cresceu acreditando que o amor é uma coisa que se constrói todo dia, como uma casa que tem que aguentar o tranco da chuva e do sol. Aos 33 anos, ela carregava essa crença para a vida que fez com Ethan. Um tovnose modesto em Nova Jersey, a vista cintilante dos Killine de Manhattan pela janela do quarto, e uma fé de que o futuro seria mais gentil do que o passado. Olivia já foi uma executiva de marketing de primeira em Midtown. Calma na voz, mas caótica nas ideias, e com aquele sexto sentido para ler as pessoas. Os colegas tiravam sarro, diziam que ela farejava uma mentira antes mesmo de ela sair da boca de alguém. Ironia do destino, esse dom falhou com ela quando ela mais precisou. Ela largou o emprego 2 anos antes daquela noite. A decisão não foi forçada, mas também não foi de graça. Ethan tinha começado o MBA, e eles combinaram que ela bancaria a faculdade, cuidaria da casa e começaria os tratamentos de fertilidade. Uma maratona emocional e exaustiva que ela correu praticamente sozinha. Para os amigos, escolha mútua. Na real, um sacrifício que Olivia fez porque acreditava no sonho compartilhado. Ela acreditava nele.
A casa deles tinha as digitais daquele toque suave e esperançoso dela. A pilha de livros de bolso perto da janela, a caneca de cerâmica que ela comprou de um ambulante no Brooklyn, a foto emoldurada da viagem a Maine, ela com o cabelo bagunçado pelo vento, Ethan beijando sua têmpora. Naquela foto, a felicidade era real. E ela sabia que felicidade de verdade é artigo de luxo. O mundo de Olivia não girava em torno do glamour, mas do significado. O mesmo iPhone por 4 anos. O mesmo MacBook Air desde a faculdade. Os melhores. Começos de dia para ela eram os mais simples, café na caneca lascada, vendo o sol nascer sobre a cidade. Um momento de paz antes que a correria do dia a engolisse. Mas a vida tinha machucado mais do que ela admitia. O aborto espontâneo era a ferida mais profunda. Aconteceu quieto, numa tarde de chuva, enquanto Ethan estava em um evento de networking na cidade. Ela ligou, a voz tremendo. Ele prometeu que voltaria. Não voltou. Só horas depois. Pediu desculpas, pôs a culpa no trânsito, no timing, em tudo, menos nele mesmo. E Olivia, exausta de luto, deixou pra lá. Ela sempre deixava. Depois disso, ela parou de falar em ter filhos, parou de falar nos próprios sonhos, parou de falar sobre si mesma. A vida dela encolheu, pouco a pouco, até caber nas ambições de Ethan. Ela cozinhava para ele. Organizava a agenda dele. Escutava as frustrações, as reclamações, a fome dele por status e reconhecimento. Ela tornava o lar macio para que ele pudesse sair e ser duro. Ela se fazia pequena para que o mundo dele pudesse parecer grande. Mas ela nunca esperou que o homem em quem ela investiu a vida traísse com tanta frieza. Ainda assim, os rastros da antiga brilhante Olivia permaneciam, só esperando o momento em que ela finalmente se lembraria de quem era. Nas noites em que Ethan trabalhava até tarde, ela ficava na mesa da cozinha, sozinha, rabiscando ideias para aplicativos que nunca construiria, escrevendo slogans que nunca pitearia. Ethan, às vezes, olhava e murmurava: "Você é muito boa nisso, Liv." Mas na manhã seguinte, ele voltava a tratá-la como alguém que vivia à margem da grandeza dele. Ela não sabia, então, que um daqueles rabiscos feitos num guardanapo de Starbucks se tornaria a arma que a salvaria. Ela não sabia que era mais cascuda do que a tempestade que se aproximava. E não sabia que perder Ethan seria o começo de um destino que ela jamais imaginou. 2 mundos separados por uma ponte. O mundo de Olivia Parker não tinha o glamour que Ethan gostava de fingir. A casa em Nova Jersey ficava numa rua calma, cheia de árvores. O tipo de lugar onde o vizinho acena enquanto passeia com o cachorro e as crianças andam de bicicleta até escurecer. Dali, dava para ver os quilines de Manhattan brilhando ao longe. Um lembrete da vida que Ethan queria e da vida que Olivia pensava que estavam construindo juntos. Todo dia começava igual. Olivia acordava antes do sol, vestia um cardigã macio e ia para a cozinha, onde a luz fraca debaixo do armário era a única acesa. Ela moía o café na hora, deixando o cheiro familiar acalmar os nervos, e abria a cortina a tempo de ver a primeira luz escorrer sobre a cidade. Na bancada, o velho MacBook Air dela, sempre meio descarregado, sempre esperando pelas ideias que ela raramente se permitia terminar. Mas do outro lado do rio, Ethan se movia em um outro mundo. Um mundo de arranha-céus de vidro, ternos caros e cafés da manhã de poder no Four Seasons. O escritório dele, no 42º andar, dava de cara para o distrito financeiro. Uma mesa chique, uma caneta Moleskine cuidadosamente ao lado do MacBook Pro e o certificado do MBA pendurado com orgulho. Tudo naquele espaço fazia ele se sentir alguém que merecia estar no topo. E tudo em casa fazia ele se sentir preso. Olivia não percebeu de primeira. Estava ocupada demais gerenciando consultas de fertilidade, limpando o quarto de hóspedes para transformá-lo em um berçário que talvez nunca precisassem, e caçando cupons para manter as contas no azul depois de drenar a poupança para o diploma dele. Enquanto isso, Ethan passava os dias cercado por pessoas que alimentavam o ego dele. Executivos que elogiavam a mente estratégica, consultores jovens que admiravam a autoconfiança, e colegas que brincavam que ele estava há 5 anos de mandar na empresa inteira. Foi naquelas salas de reunião e naqueles bares de cobertura que Ethan começou a flutuar em direção à versão de si mesmo que ele mais gostava. Uma versão livre de responsabilidade, rotina ou da quietude da esposa que o esperava. As rachaduras no casamento não vieram do nada. Apareceram devagar, como fissuras no vidro. Primeiro, as noites longas. Ethan dizia que precisava se adiantar, que quem queria promoção tinha que ralar em dobro. Olivia acreditava. Ela embalava o jantar dele em potes de vidro, mandava mensagens lembrando de fazer pausas e dizia a si mesma que o sacrifício valeria a pena. Depois, os compromissos furados.
Ele faltava às consultas de fertilidade, remarcava as idas ao médico, ignorava a pasta que ela tinha feito com as opções de tratamento. A desculpa era sempre a mesma. Reunião esticou, o cliente precisou dele, o sócio sênior ligou na última hora. Mas o pior não eram as desculpas. Era o quão pequena ela se sentia toda vez que ele a fazia parecer dramática por querer que ele estivesse lá. A casa, antes quente e cheia de conversa, ficou mais silenciosa. Olivia se pegou sentada sozinha mais vezes na mesa de jantar, no sofá, no carro, do lado de fora da farmácia. Ela tentava se manter ocupada, reorganizar a despensa, limpar os rodapés, qualquer coisa para preencher os vazios que Ethan deixava. Às vezes, ela dirigia até Manhattan para fazer uma surpresa, só para ouvir da recepcionista que ele estava em almoço com clientes. Ela vagava pelas ruas depois, a mão apertando o copo do Starbucks, tentando não chorar ao ver casais de mãos dadas na Fifth Avenue. Ela guardou a verdade às 7 chaves. O casamento não estava desmoronando porque a vida era difícil. Estava desmoronando porque Ethan já estava vivendo em outro mundo, onde Olivia não cabia mais. E logo ela descobriria o quão longe esse mundo já o tinha levado. O primeiro dominó, a traição e a validação barata. Ethan Reed não acordou um dia e decidiu trair a esposa. A queda dele foi mais lenta que isso, gradual, construída com escolhas justificadas por uma desculpa de cada vez. Na primeira vez que ele conheceu Brooke Sullivan, ele não estava caçando um caso. Ele estava caçando validação. Aquele tipo que Olivia não dava mais porque estava ocupada demais tentando manter a vida deles de pé. Aconteceu num retiro de estratégia trimestral no centro, no 35º andar de um prédio com paredes de vidro. Executivos internos caros digitavam em MacBooks, bebendo lattes chiques enquanto os telões piscavam com cotações e projeções. Ethan prosperava naquele ambiente. Ali, ele não era um marido com contas e responsabilidades. Era uma estrela em ascensão. Um cara que as pessoas ouviam. Um cara por quem as pessoas se endireitavam na cadeira. Brooke entrou naquele mundo como fogo em mato seco. 27 anos, ambiciosa, com olhos verdes afiados que escaneavam a sala como um caçador. Recém-saída de uma consultoria poderosa, ela subiu na raça e não tinha vergonha de querer mais. Quando ela falou na primeira reunião, corrigindo uma projeção errada com dados na ponta da língua, a sala inteira parou. Até Ethan. Ela notou. Mais tarde, na cafeteria, ela o abordou. Você é o Ethan Reed, certo? VP de estratégia. O elogio foi sutil, mas perfeitamente cronometrado. Ethan, exausto de tentar impressionar o sócio sênior, absorveu cada palavra. Brooke elogiou as sacadas dele. Riu das piadas. Fez perguntas como se a opinião dele fosse a mais importante do universo. Com Olivia, as conversas tinham virado práticas. Contas, médico, lista de supermercado. Brooke fazia Ethan se sentir interessante de novo, jovem de novo, desejado de novo. Ele confundiu aquela sensação com conexão. O que começou como respeito profissional virou flerte. Mensagens de trabalho tarde da noite se transformaram em confissões pessoais. Ethan dizia a si mesmo que não era traição, já que não tinha nada físico. Mas emocionalmente, a linha já tinha sido cruzada. Enquanto isso, Brooke estava estudando. Ela via o relógio caro, a confiança, o atalho para a promoção. Ela via um homem cuja órbita podia levá-la mais do que ela conseguiria sozinha. Ela conhecia as fraquezas dele, o orgulho, a fome, a necessidade de ser idolatrado. E ela as alimentava com carinho, como se estivesse dando comidinha na boca de um leão faminto. Os amigos a alertaram: não se envolva com executivos casados. Um disse: eles vão te usar. Mas Brooke não era boba. Ela pensava que estava usando Ethan também. Uma transação mútua. Um atalho em um mundo onde atalhos raramente eram oferecidos a garotas como ela. A primeira vez que Ethan e Brooke cruzaram a linha foi num happy hour da empresa. Um bar meio escuro no distrito financeiro. As luzes refletindo nas mesas de vidro. As pessoas foram saindo, uma a uma. Brooke sentou mais perto do que precisava, o perfume dela, jasmim com algo mais intenso, envolvendo os sentidos dele. Ela disse que admirava o quanto ele trabalhava, o quão brilhante era, o sucesso que alcançou. Olivia já tinha dito essas coisas, mas isso foi há anos. O primeiro beijo deles não foi romântico. Foi imprudente. Roubado no corredor de trás, perto do banheiro. Rápido demais. Desesperado demais. Ethan se afastou primeiro, a culpa piscando nos olhos. Mas Brooke apenas sorriu, passando o polegar na mandíbula dele. Ninguém precisa saber, ela sussurrou, e Ethan acreditou. Daquela noite em diante, ele viveu duas vidas.
O marido respeitável que chegava tarde em casa e o homem que deslizava para hotéis de luxo com uma mulher que o fazia se sentir o centro do universo. Ele se convenceu de que Olivia era frágil, emocional demais, consumida demais pelo luto para entendê-lo. Ele se convenceu de que merecia isso, que o caso era temporário, que ele controlava tudo. Mas ele não enxergou a verdade. Brooke não era só um erro. Ela era o primeiro dominó. E, uma vez que caísse, o mundo inteiro dele desmoronaria junto. O batom e a humilhação pública. O momento em que Olivia Parker percebeu que algo estava muito errado não veio com fogos de artifício ou gritaria. Veio numa quarta-feira comum, daquelas em que o céu parece cansado e o ar tem cheiro de chuva. Ela estava dobrando a roupa lavada no quarto, o zumbido suave da secadora preenchendo o silêncio, quando notou uma pequena mancha de batom na parte interna da gola de uma das camisas de Ita. Um tom de rosa escuro, uma cor que ela nunca tinha usado na vida. O coração dela parou, mas as mãos não. Ela continuou dobrando, alisando o tecido como costumava alisar suas preocupações. Quando Ethan chegou em casa naquela noite, ela perguntou com suavidade: "De quem é esse batom?" Ele nem piscou. "Cliente." Me abraçou para se despedir. Estava bêbada. "Relaxa, Liv." A mentira escorregou da língua dele com uma facilidade praticada que fez o estômago dela revirar. Ela não discutiu. Apenas balançou a cabeça e voltou a mexer o macarrão no fogão. Mas algo dentro dela virou pequeno, perigoso. Uma consciência silenciosa de que ela não estava mais morando com o homem com quem se casou. Estava morando com alguém que tinha aprendido a mentir sem titubear. Nas semanas seguintes, os sinais se multiplicaram como sombras ao entardecer. Ita mudou as senhas que costumava compartilhar. Tomava banho assim que chegava em casa. Vivia grudado no iPhone como se ele guardasse códigos nucleares. Comprou um perfume novo, mais forte, estranho. Ainda assim, Olivia não disse nada. Ela não estava pronta para confrontá-lo sem prova. Não depois de tudo que havia investido. Os anos, a poupança, os sonhos que ela enterrou para que ele pudesse correr atrás dos dele. Ela precisava da verdade, não de suspeitas. E a verdade veio de um jeito que ela nunca esperou. Aconteceu em uma recepção de caridade corporativa no centro. Olivia não tinha planejado ir, mas Ita insistiu. "Vai pegar mal se eu aparecer sozinho", ele disse, abotoando as abotoaduras. "Tente parecer elegante." Elegante, como se ela fosse um chão que ele precisava polir. Olivia vestiu um vestido simples e cacheou o cabelo, torcendo para que fosse suficiente. Quando chegaram ao salão de festas do hotel, um espaço dourado cheio de lustres e executivos com taças de champanhe, ela se sentiu imediatamente deslocada. Ita andou à frente, mal olhando para trás, já vestindo a versão de si mesmo que prosperava sob iluminação cara. Ela ficou perto de uma mesa de aperitivos, tentando não tocar no estômago, um hábito nervoso que desenvolveu após o aborto. As pessoas flutuavam ao seu redor, falando de tendências de mercado e parcerias que ela não entendia. Foi então que ela ouviu um sussurro atrás dela. "Aquela é a esposa do Ita." "Não é possível. Pensei que a Brooke fosse a namorada. Ele leva a Brooke para todo lado. Coitada, nem deve fazer ideia." As palavras a atingiram como pedras. As mãos dela tremeram na taça, o pé cavando a palma. Ela não se virou. Não respirou. Apenas olhou para frente, vendo Ethan rir com um círculo de colegas, rir do jeito que ele costumava rir com ela. Naquele momento, o mundo ficou embaçado. O salão estava quente demais, barulhento demais, claro demais. Ela largou a taça antes que a derrubasse e deslizou para a sacada, onde o ar-frio deu um tapa em seu rosto. Encostou-se ao parapeito, os olhos ardendo enquanto tentava recuperar o fôlego. A verdade que ela tentava evitar não estava mais escondida. Estava a céu aberto, sussurrada por estranhos. Seu casamento não estava apenas ruindo, estava sendo publicamente humilhado. Minutos depois, Ethan a encontrou. "Você tá bem?" ele perguntou, mais irritado do que preocupado. Olivia enxugou os olhos rapidamente. "Quem é Brooke?" Ethan congelou. Apenas por um segundo. Tempo suficiente para ela ver a verdade piscar por trás dos olhos dele antes que ele recolocasse a máscara. "Ninguém", ele disse, rápido demais. "Não começa." E assim, Olivia soube que não estava perdendo. Ela já o tinha perdido. A calmaria antes do tsunami, o fim da paciência. Por semanas após a recepção de caridade, Olivia se moveu pelos dias como alguém andando debaixo d'água. Cada som abafado, cada movimento pesado, cada respiração um pouco difícil demais. Ela ainda não estava com raiva. Não estava pronta para isso.
Principalmente, sentia-se vazia. Uma tristeza quieta que se instalou em seus ossos e fazia com que tudo, até as coisas pequenas como pentear o cabelo ou descarregar as compras, parecesse subir uma ladeira que ela não se lembrava de ter escolhido. Ela tentou se convencer de que podia consertar as coisas, que talvez Ethan estivesse apenas sobrecarregado, estressado, puxado em muitas direções. Ela queria acreditar que o homem com quem se casou ainda vivia em algum lugar dentro dele. Mas cada tentativa de conexão só aumentava a distância entre os dois. Uma noite, ela cozinhou o prato favorito dele, frango com limão e alecrim, aquele que eles faziam juntos aos domingos. Acendeu velas. Pôs os pratos bons na mesa. Vestiu até uma blusa que ele disse uma vez que amava. Ethan chegou 2 horas atrasado, cheirando a um bar que ela nunca tinha visitado, murmurando algo sobre bebida com cliente. Ele mal olhou para a mesa antes de dizer, já comi, e ir direto para o banho. Olivia sentou-se sozinha à mesa por quase 1 hora, olhando para a comida intocada até as velas queimarem embaixo e a cera escorrer como lágrimas. Não era apenas o abandono. Era o apagamento. Todo dia, Ethan apagava outra parte dela. Os esforços, a presença, o valor, até que ela não tinha certeza do que restava. O verdadeiro ponto de ruptura veio quieto. Era uma sexta-feira à noite. A chuva castigava as janelas. Olivia esperou por Ethan, acompanhando as tempestades no aplicativo de clima, imaginando-o preso no trânsito ou pego pelo temporal. Quando ele finalmente entrou, encharcado e irritado, ela correu para lhe dar uma toalha. Em vez de gratidão, ele disparou, não me sufoque, Liv. Já tenho problemas demais. As mãos dela congelaram. Ela não estava sufocando. Ela estava tentando amar. Mais tarde, enquanto Ethan dormia pesadamente ao lado dela, Olivia ficou acordada, olhando para o teto. O braço dele estava sobre o peito, sem tocá-la. Houve um tempo em que ele dormia aninhado nela, as pernas entrelaçadas, respirando em sincronia. Ela se lembrava daquelas manhãs, do conforto, do calor, do suave murmúrio de bom dia, amor em sua bochecha. Agora, ela se sentia uma estranha na própria cama. A mente não parava de girar. Cada insegurança arranhava a superfície. Talvez eu não seja suficiente. Talvez eu tenha mudado demais. Talvez ele realmente tenha me superado. Talvez a culpa seja minha. O luto a envolveu tão forte que ela mal conseguia respirar. Ela escorregou para o chão frio do banheiro, fechando a porta em silêncio para não acordá-lo. Sob a luz forte do spot, ela olhou para si mesma no espelho. Olhos inchados, cabelo preso num coque bagunçado, ombros curvados. A mulher reduzida ao modo de sobrevivência. Ela não se reconhecia. Então a represa finalmente se rompeu. Soluços rasgaram sua garganta tão violentamente que ela teve que cobrir a boca com as 2 mãos. Ela escorregou para o azulejo gelado, pressionando a testa contra os joelhos enquanto as lágrimas encharcavam o pijama. Cada mágoa que ela engolira se derramou. O aborto, a solidão, os sussurros na festa, o batom na gola, as mensagens que ele escondeu, o amor que ela deu sem nunca receber de volta. Ela chorou até o peito doer, até a cabeça latejar, até não sobrar mais nada. Quando a tempestade dentro dela finalmente se acalmou, Olivia se sentiu assustadoramente vazia. Uma dormência a invadiu, o tipo que faz as pessoas fazerem coisas desesperadas e irreversíveis. Ela se levantou, trêmula, mas determinada, apagou a luz e caminhou até a porta do quarto. Ethan dormia profundamente, imperturbável, intocado, inconsciente de que acabará de quebrar a mulher que uma vez teria atravessado o fogo por ele. Olivia o observou por um longo momento, as lágrimas secando em suas bochechas. O coração doía, mas algo dentro dela se moveu, mal, silenciosamente, mas o suficiente. Foi a primeira minúscula fissura do despertar. Ele ainda não sabia, mas ela estava dando o primeiro passo para longe dele. Ó guardanapo de papel que virou arma. Na manhã após seu colapso, Olivia Parker acordou com uma dor de cabeça latejante e os olhos tão inchados que era doloroso piscar. Ela se sentou na beira da cama por um longo tempo, olhando para a fraca linha de sol que escorria pela cortina. Ethan já tinha saído para o trabalho. Ele sempre saía cedo às sextas, dizendo que precisava de tempo tranquilo no escritório para se preparar para as reuniões executivas. Ele não notou que ela tinha chorado até se esvaziar no chão do banheiro. Ou talvez notou. Talvez ele só não se importasse. Olivia tomou banho devagar, deixando a água quente ancorar no presente. Ela não tinha um plano. Ainda não. Mas sabia que não sobreviveria a outra noite como a anterior. Ela se enrolou na toalha, foi para a cozinha e fez café com as mãos trêmulas. Sua imagem refletia fracamente na porta do micro-ondas,
pálida, cansada, mas ainda em pé. Então, algo inesperado aconteceu. Seu telefone vibrou com uma notificação de uma conta antiga do Gmail que ela raramente usava. Uma caixa de entrada que ela quase tinha esquecido. Ela franziu a testa, tocou na tela e congelou. Era um lembrete automático de um serviço de arquivamento em nuvem. Seu arquivo salvo de 5 anos atrás foi restaurado. Anexada, uma pré-visualização. Um guardanapo amassado do Starbucks com um fluxo de aplicativo móvel desenhado em tinta preta, a caligrafia dela, as flechas dela, as anotações dela. O coração de Olivia disparou. Ela se lembrou daquela noite. Ethan andando de um lado para o outro em seu apartamento minúsculo, reclamando que sua equipe não conseguia resolver um problema de onboarding. Ela pegou uma caneta e esboçou um caminho simples e intuitivo. Ethan tirou uma foto, beijou a testa dela e disse: "Você é um gênio, Liv." Sério. Ele nunca mais mencionou aquele esboço. Nem quando propôs uma nova direção de produto no trabalho. Nem quando ganhou o prêmio de funcionário do trimestre. Nem quando descreveu o crescimento do aplicativo como resultado da minha liderança. E definitivamente, não quando começou a sair tarde com a Brooke. Olivia clicou na imagem arquivada. Abriu em resolução total, com data, hora e autenticação. Ela rolou a tela e viu a mensagem que ela havia enviado para si mesma caso Ethan se esquecesse de que era a ideia dela. A garganta dela apertou. Seu eu do passado a tinha protegido sem nem saber que ela precisaria de resgate. Ela olhou para o esboço como se fosse uma tábua de salvação. Porque, de certa forma, era uma prova real. Prova de contribuição intelectual. Prova de que o homem que ela amava tinha levado mais do que lealdade. Ele tinha levado crédito, oportunidade, reconhecimento. Ele tinha roubado o brilho dela. E algo dentro dela estalou, não em desespero, mas em clareza. Olivia se endireitou, o pulso firme. O nevoeiro em sua mente começou a se dissipar, substituído por uma nitidez que ela não sentia há anos. Aquilo não era mais só traição. Era roubo, era dignidade, era reivindicar tudo o que ela tinha desistido tão de bom grado. Ela trocou de roupa, pegou a bolsa e saiu de casa com o laptop debaixo do braço. Ela não sabia exatamente para onde estava indo até se encontrar parada na frente de um prédio de vidro na Park Avenue, um escritório de advocacia, o mesmo que ela havia marcado nos favoritos uma noite enquanto chorava silenciosamente na sala de estar. Dentro do hall de mármore, ela se sentiu pequena, como uma mulher que não pertencia àquele ambiente de pisos polidos e cadeiras de couro. Mas ela se forçou a ir em frente, fazendo check-in na recepção. Minutos depois, Olivia estava sentada em frente a uma advogada de divórcio com olhos gentis e uma voz que de alguma forma suavizava tudo sem enfraquecer. "Eu não sei o que fazer", Olivia sussurrou. "Vamos começar com o que você tem", a advogada respondeu suavemente. "Mostre-me." Olivia abriu o laptop e colocou o esboço do guardanapo entre elas como uma confissão. As sobrancelhas da advogada se ergueram quase imediatamente. "Isso", ela disse lentamente, "é mais poderoso do que você imagina." Pela primeira vez, Olivia sentiu um vislumbre de algo diferente de dor. Sentiu possibilidade. Sentiu o chão se mexendo sob seus pés, não desmoronando, mas se abrindo. E em algum lugar profundo, uma voz que ela não ouvia há anos finalmente falou: "Ele tirou de você. Agora, pegue sua vida de volta." Ó aliado inesperado, reencontro na cidade. Olivia saiu do escritório de advocacia na Park Avenue sentindo que alguém tinha rearranjado o chão sob seus pés. Não de uma forma assustadora, mas de um jeito que a fazia ver a cidade de outro ângulo. Os táxis, o vapor subindo das galerias do metrô, os edifícios imponentes de vidro, tudo parecia mais nítido, mais barulhento, mais real. Ela não era a mesma mulher que havia entrado trêmula 20 minutos antes. Ela tinha um plano agora, ou pelo menos o começo de um. Sua advogada lhe deu uma lista de documentos para reunir. Extratos bancários, pacotes de remuneração de Ethan, trocas de e-mail, qualquer coisa relacionada à ideia do aplicativo. Conhecimento, a advogada disse gentilmente, é poder de barganha. Olivia caminhou em direção ao Starbucks da esquina, repetindo a frase como um mantra, poder de barganha. Ela pediu um café preto e sentou-se perto da janela. A mente dela zumbia, correndo entre a raiva, o medo e algo estranho, algo perto da esperança. Ela pegou o celular, pretendendo ligar para uma amiga, mas a tela acendeu antes que pudesse discar. Uma mensagem de texto de um número não salvo. "Liv, é o Noah. Te vi perto do prédio. Tá tudo bem." A respiração dela ficou presa. Noah Carter.
Ela não o via de perto há anos, apenas atualizações ocasionais no LinkedIn ou artigos sobre a empresa de fintech dele. Na faculdade, ele tinha sido seu amigo mais próximo. Eles estudavam juntos, dividiam pizza tarde da noite, quase se beijaram uma vez, mas a vida os levou para lados diferentes. Ela escolheu Ethan, acreditando que a segurança era mais segura do que a incerteza. Agora, a incerteza parecia ser sua única fuga. Ela digitou uma resposta rápida e, 5 minutos depois, Noah entrou no Starbucks. Ele parecia mais velho, mais polido. Terno cinza escuro, camisa branca impecável, uma caneta Mont Blanc elegantemente presa ao bolso. O sucesso lhe caía bem, mas o sorriso não tinha mudado. Ainda era caloroso, firme, sincero. Você parece cansada. O que tá rolando? Ele disse suavemente, puxando a cadeira à sua frente. Por um momento, Olivia não conseguiu falar. A gentileza em sua voz quebrou algo dentro dela, e ela teve que piscar forte para não chorar. Noah esperou em silêncio, cruzando as mãos daquele jeito paciente que ela se lembrava. Ela respirou fundo e lhe contou tudo. Não de forma dramática, nem amargamente, apenas honesta. As noites longas, as mentiras, o batom, os sussurros na festa, o esboço do guardanapo, a advogada, a evidência se acumulando como uma tempestade que ela nunca pediu. Quando ela terminou, Noah se recostou na cadeira, em silêncio por um momento. Olivia, ele finalmente disse, a voz baixa. Você devia ter me ligado antes. Ela deu uma risada fraca. Eu não queria arrastar ninguém para isso. Me arrastar. Noah balançou a cabeça. Você se esquece. Eu sempre quis estar na sua vida. As bochechas dela esquentaram. Ela desviou o olhar, apertando o copo de café. Ela não estava pronta para nada além de sobreviver. Mas aquelas palavras suavizaram algo que ela pensava ter perdido para sempre. Antes que ela pudesse responder, Noah inclinou-se para a frente. Liv, sua ideia, o esboço do guardanapo, é boa. Muito boa. E se a empresa do Ethan está construindo algo em cima dela, você está sentada em cima de algo poderoso. Ela engoliu em seco. Todo mundo diz isso. Mas aqui está o que eles não vão dizer, Noah continuou. Você não precisa lutar por migalhas do que é seu. Você pode construir sua própria versão. Melhor, limpa, independente. Olivia piscou. Eu? Começar algo? Por quê? O sorriso dele era pequeno, mas certo. Você entende os usuários melhor do que metade das pessoas que comandam equipes hoje. Você é intuitiva, inteligente, francamente, Ethan nunca mereceu sua mente. Ela riu nervosamente. Eu não sou CEO. Você também não era esposa de um homem desonesto, Noah disse gentilmente. Mas você fez o papel até ele te quebrar. Você pode aprender a fazer um papel que te constrói. Olivia olhou para ele, para a cidade atrás dele, para a vida que ela ainda tinha a chance de reivindicar. Uma tempestade se anunciava, o trovão distante sacudindo as janelas. As pessoas corriam para dentro para escapar da garoa. Olivia sentiu o ar mudar. Mais frio, mais pesado, cheio de mudança. Noah pegou sua maleta e deslizou um cartão de visita para ela. Não o pessoal dele, um diferente. Venha ao meu escritório esta semana, ele disse. Deixa eu te mostrar como podemos transformar o que ele roubou em algo que pertence inteiramente a você. Olivia segurou o cartão entre os dedos. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo firme dentro de si. Um novo começo, um novo aliado, um novo caminho. E ela não estava andando sozinha.